Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao quinto colóquio NEJAP de Estudos Japoneses, o Japão em Ruptura, Crises e Respostas na História Japonesa. Bem, meu nome é Lucas Gibson, eu sou mestrando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e vou aqui apresentar um minicurso As Imagens Fotográficas do Pós-Guerra Japonês, de 1950 a 1972, do realismo de Kendomon ao adeus fotografia de Daido Moriyama. Bem, primeiramente queria agradecer ao NEJAP pelo convite. Para mim é uma honra estar apresentando esse minicurso num momento tão complicado que a gente está vivendo. Acho que é fundamental essa iniciativa da gente produzir conteúdo online durante esse período. E para mim é uma ótima oportunidade, porque eu estou podendo apresentar uma iniciativa que eu comecei em 2020, que é de produzir conteúdo sobre fotografia japonesa em português. No final desse minicurso, quando vocês olharem as referências, vocês vão perceber que a maior parte das fontes que eu usei são fontes em inglês, justamente por causa da falta de bons materiais de fotografia japonesa em português. Então, antes de começar de fato o curso, queria fazer uns avisos e uns agradecimentos. Queria agradecer ao professor Rogério Desenho, da Universidade de Osaka, meu amigo e professor, por ter me ajudado com a seleção da bibliografia desse minicurso e por ter me dado várias dicas durante o processo de formulação dele. Queria agradecer também ao professor Richard Gonçalves, que, embora a gente não se conheça pessoalmente, o artigo dele, O Ogro e o Demônio do Kendomon, muito me ajudou no processo de construção desse minicurso. E queria agradecer também por ele ter me ajudado de forma direta, assim, como parecerista da revista Prajna, na indicação de outras bibliografias que foram fundamentais para a construção desse curso. Bem, uma coisa que é importante falar é que esse minicurso ele precisa ser visto como algo de caráter introdutório, o próprio nome já diz, ele é um curso de curta duração. Então, eu espero que ele sirva de estímulo para que a gente comece a produzir mais conteúdo sobre a fotografia japonesa, tanto do pós-guerra quanto antes do pós-guerra, em língua portuguesa. Uma outra coisa que é muito importante avisar, eu traduzi os títulos de várias obras e vários textos sobre fotografia no Japão para o português. Peço desculpas de antemão se alguma tradução tiver ficado um pouco imprecisa. Quem estuda fotografia japonesa sabe que a gente está acostumado o tempo inteiro a ver o nome das coisas ou em inglês ou em japonês. Então, parte da minha iniciativa vem também de traduzir isso para o português para que a gente consiga fazer um material mais acessível. Outra coisa importante é que é muito complicado a pesquisa de fotografia japonesa, principalmente do pós-guerra, justamente porque, por causa de estilos, de semelhanças nos estilos, muitos fotógrafos acabam produzindo imagens que podem ser atribuídas erroneamente a outros fotógrafos. Isso acontece bastante se você vai no Google Imagens e digita o nome de um desses fotógrafos que vai aparecer aqui. É comum que imagens de um fotógrafo sejam atribuídas a outros. Então, isso é algo que tem que se prestar bastante atenção. Então, é um cuidado redobrado que eu tive para garantir que nenhum fotógrafo fosse acreditado de forma equivocada. Mas caso tenha acontecido isso, por favor, indiquem para mim nos comentários. Bem, iniciando o minicurso, de vez em quando eu vou esconder a minha tela aqui, para que facilite ver de forma mais completa as imagens. Antes da gente falar do ano de 1950 propriamente dito, eu queria falar um pouquinho dos 4 primeiros anos do pós-guerra, de 1945 a 1949, que é o momento em que o Japão sofreu uma censura no tipo de material, não só fotográfico, mas artístico e até mesmo notas pessoais sobre a guerra. Essa censura atingiu o material que podia ser veiculado. Eu gosto de começar mostrando essa imagem do Sol no Dia da Derrota, de 1945, do Hiroshi Hamayo. O Hamayo é um fotógrafo que morava em Niigata, e no dia em que foi anunciada a rendição do Japão pelo imperador Hirohito no rádio, o Hiroshi apontou a câmera para o céu e fez essa foto do Sol no dia da derrota. Bem, é uma foto em que, sem a legenda, a gente provavelmente não compreenderia o contexto, mas é uma foto que, aliado à legenda e dentro de um curso sobre fotografia japonesa, ela evoca vários tipos de simbologias que a gente pode interpretar à luz do momento da guerra. Bem, a foto é feita em preto e branco, ela tem um contraste bem simbólico e ela tem uma certa melancolia, uma certa conformidade, e ela lembra até mesmo a bandeira do Japão, né? Como se fosse uma bandeira do Japão invertida e como se simbolizasse os anos tormentosos que estariam por vir. Essa é outra imagem que eu gosto bastante, do Eiichi Matsumoto,
Sombra de um soldado que ficou na parede de madeira do quartel-general de Nagasaki, de 1945. Bem, na verdade, algumas fontes indicam que não é necessariamente um soldado que estava ali, e sim um civil. Isso varia um pouco, dependendo do livro ou do site que você consulte. Mas é uma foto de uma pessoa que estava próxima a uma escada no momento em que a bomba de Nagasaki explodiu, e a imagem da pessoa ficou gravada na parede, né? Então é uma imagem que, de forma mais subjetiva, demonstra os aspectos negativos da bomba e da guerra para o Japão. Bem, não teria como eu não falar desse primeiro momento dos anos do pós-guerra, sem mencionar essa imagem icônica, que é uma imagem do imperador Hirohito e do general MacArthur no primeiro encontro deles. É uma imagem que, se a gente analisar a partir da teoria da imagem, ela evoca muitas simbologias distintas, né? A gente pode ver, o professor Richard faz uma análise muito interessante dessa imagem no artigo dele, do Ogro e o Demônio, que está nas referências desse minicurso. Primeiramente, a gente pode reparar numa diferença de claro e escuro nas vestimentas, e a gente pode ver também a postura dos dois. O imperador Hirohito, ele parece que está numa postura um pouco mais tensa, enquanto o general norte-americano está numa posição mais relaxada, como se estivesse mais tranquilo em relação àquela situação. E outra coisa que a gente pode reparar é a diferença de tamanho entre os dois. O imperador Hirohito, que era considerado um descendente direto da deusa Amaterasu, um ser divino, é colocado como se fosse um mortal do lado de outro mortal mais alto e mais robusto do que ele. Então, para a curadora Lena Fritz, que eu consultei bastante o livro dela sobre fotografia do pós-guerra, ela diz que ela foi uma das imagens muito responsáveis por ditar como seria a busca por uma identidade nacional do Japão. Foi uma imagem que foi publicada um mês depois da rendição e foi publicada em grande escala em vários jornais. E isso, de fato, as imagens elas mexem com o imaginário e a forma como as sociedades se analisam e se estudam. Bem, falando propriamente dito da censura, a censura no Japão, ela basicamente foi baseada numa proibição de veicular imagens que denunciassem os efeitos da guerra. Só que essa proibição ela era acompanhada de uma espécie de opacidade. Era amplamente sabido que imagens que demonstrassem a devastação de forma explícita das bombas, por exemplo, eram imagens proibidas. Só que, além disso, não tinha, na verdade, um protocolo detalhado do que podia ou o que não podia ser publicado. E isso acabou gerando vários problemas e vários receios por parte dos editores do que poderia ou não ser publicado. Isso acabou gerando, em muitos editores, uma espécie de autocensura. Os editores muitas vezes ficavam receosos e com medo de publicar imagens, porque temiam que essas imagens fossem perseguidas, os jornais fossem fechados ou publicações fossem recolhidas. A censura oficialmente vai terminar em 1949, mas segundo a Emily Elizabeth Cole, o monitoramento do Comando Supremo das Forças Aliadas ele vai continuar até 1951. Ele só vai terminar efetivamente com o Tratado de São Francisco. É só a partir de 1951 que é possível a veiculação livre de imagens, poemas, desenhos, romances, anotações pessoais que falassem sobre a guerra e seus efeitos. Então, o que a gente pode reparar é que não tinham imagens sendo produzidas durante esse período, elas até eram produzidas, elas simplesmente não podiam ser veiculadas. Isso é uma coisa que a gente vai reparar ao longo do minicurso, que alguns dos projetos que falam sobre os efeitos da bomba, eles são publicados às vezes 10, 15 anos depois de suas produções. A autocensura, por sua vez, ela vai durar até 1952, ou seja, mesmo com a possibilidade de se publicar a partir de 1951, os editores de revistas e publicações no geral vão exercer uma espécie de autocontrole e autocensura até o ano de 1952. Bem, agora eu vou mostrar algumas imagens do Tadahiko Hayashi, que foi um dos principais fotógrafos, um dos primeiros a aparecer no período do pós-guerra. Essa aqui é a foto dele, fila longa recebendo suprimentos. É a foto de pessoas no mercado clandestino esperando para receber suprimentos. Tendo em vista que os suprimentos no período do pós-guerra não eram suficientes para todos os cidadãos japoneses, cerca de 160 mil mercados clandestinos começaram a operar em Tóquio no início de 1946. A maior parte desses mercados eles ficavam perto de grandes estações de trem e a maior parte dos cidadãos acabava necessitando desses mercados para conseguir sobreviver. Muitas crianças também acabavam trabalhando nesses mercados, tendo em vista que elas ficaram órfãs e sem moradia no período pós-guerra. Bem, outro dos assuntos muito documentados nesses primeiros anos foi pessoas que, além das crianças órfãs, pessoas que ficaram sem casas ou pessoas que ficaram completamente entregues
aos efeitos da guerra. Essa foto se chama Mãe e Filho em um terreno baldio queimado pela guerra. E imagens de soldados repatriados também foi um tema bastante constante nesse momento. Essa foto é do Kimura Rei. O Kimura Rei era um fotógrafo, um dos principais fotógrafos desse período. Ele, junto com Ken Domon e com outros fotógrafos, eles acabaram sendo cooptados para produzir fotografia de propaganda durante a guerra. O Kimura foi um fotógrafo que acabou abraçando essa produção de propaganda, mas fotógrafos como Ken Domon acabaram protestando ativamente em relação a isso, né? Essa foto se chama Soldado Repatriado Retornando para Casa em Meio às Ruínas, feita em Tóquio em 1948. Bem, essa foto, por sua vez, do Tadahiko Hayashi, também mostra soldados, eu escrevi expatriados, né, o correto seria repatriados, na estação de Shinagawa. Bem, os soldados aqui, eles mostram uma clara alegria em estar retornando, né, o que cria um contraste interessante com essa imagem aqui do Kimura. E a gente sabe que muitos desses soldados acabavam virando párias quando voltavam, né? Para muitas pessoas, eles acabavam sendo uma prova viva da derrota do Japão, e isso era um fardo que eles tinham que carregar muitas vezes quando retornavam. Bem, essa aqui é uma foto também do Domon, fotografando soldados repatriados feridos, né? E essa foto aqui acabou sendo uma das principais fotos desse período, crianças órfãos de guerra fumando. Bem, as crianças órfãs foi uma realidade muito dura da época do pós-guerra também. Muitas crianças acabaram ficando sem casa, perderam os pais e, enfim, e acabaram tendo que trabalhar em mercados clandestinos. O Hayashi conta que quando ele fez essa foto, ele estava ouvindo as crianças conversando e elas estavam falando com um dialeto típico da Yakuza, o que provavelmente fazia com que eles estivessem trabalhando para a máfia, né, para conseguir sobreviver nas ruas. Bem, e agora chegando de fato, né, um dos nossos pontos centrais do minicurso, que é o realismo do Ken Domon, que surge em cerca de 1950. Bem, o que seria de fato esse realismo fotográfico? Bem, é um movimento que surge por volta de 1950, a partir da revista Câmera. É uma revista que começa a promover esse tipo de documentação. Bem, o Ken Domon é um fotógrafo que é convidado em 1948 para selecionar os vencedores dos concursos mensais da revista. Então, basicamente, a revista fazia concursos mensais de fotografia e o Ken Domon era quem julgava quem seriam os vencedores desse concurso. Em 1951, a revista ela começa a promover um diálogo serializado do Ken Domon com o Kimura Rei, em que eles começam a debater sobre a relação de fotografia e realismo, né? Ou seja, fotografia e realidade. É basicamente um debate que acontece até hoje, né? Não necessariamente só no Japão, sobre até que ponto a fotografia pode ou não pode representar de forma fiel a realidade. Bem, nessa mesma revista, na Câmara, em 1951, o Domon ele publica um texto chamado O que é fotografia realista, em que basicamente nesse texto ele define as diretrizes do movimento encabeçado por ele, que é o realismo fotográfico. E ele define esse movimento como um movimento com estilo rígido, no qual apenas a verdade objetiva deveria ser buscada, por uma necessidade de se encarar a realidade. Bem, basicamente o que o Domon estava falando, né, nesse momento era da importância de que essa documentação, agora que era possível publicar imagens, né, sem censura, seria importante que os fotógrafos se mobilizassem para produzir imagens desse período pós-guerra de maneira direta, de maneira objetiva, de maneira que não tivesse com fantasias e subjetividades do fotógrafo. A curadora Alexandra Monroe vai chamar esse realismo fotográfico do Domon de realismo objetivo. Isso é uma nomenclatura que, eventualmente, eu vou mencionar aqui ao longo do curso, né, o realismo objetivo e, posteriormente, o realismo subjetivo, ou a fotografia subjetiva, como a gente vai ver daqui para frente. Bem, né, nesse manifesto do Domon, ele basicamente dizia que na fotografia realista, no realismo fotográfico, nós devemos prestar atenção à voz gritante do assunto e simplesmente operar a câmera exatamente de acordo com suas indicações. Quando a câmera é operada desse jeito, a conexão direta entre câmera e o assunto aparece na nossa frente. A essência seria fotografar diretamente o assunto sem interpretações subjetivas, um conceito que buscava confirmar a essência de documentação da fotografia. Bem, na verdade, essa é uma relação, né? A fotografia ela surge em 1838, na França, e ela acaba sendo vista por muitos anos, e até hoje, de certa forma, é vista como um instrumento apto para documentar a realidade com fidelidade, né? Então é basicamente isso que o Domon estava defendendo. Essa é uma discussão muito complexa que a gente, infelizmente, não vai ter tempo de entrar a fundo. A fotografia ela acaba nascendo como uma dupla faceta, a teatralidade, a encenação, ela acaba sendo
algo inerente à produção fotográfica, mas, de fato, a noção de que a fotografia é um instrumento de captação da realidade é uma ideia que prevalece no século XIX e no século XX, e basicamente o que o Domon estava fazendo aqui seria promover que essa documentação da realidade do pós-guerra fosse feita de maneira direta e sem qualquer teatralidade, sem qualquer encenação, sem qualquer direção do assunto fotografado. O resultado disso seria uma imagem crítica, com sensibilidade social e que respeitaria o papel da fotografia. Bem, basicamente, uma das principais preocupações do Domon com isso tudo era que o Japão não produzisse, não encarasse a realidade de forma direta, né, nesse período do pós-guerra, e acabasse não produzindo um material que pudesse fazer com que ele se lembrasse do passado dele e evitasse a repetição do mesmo. Então, isso acabou sendo algo muito defendido por ele e por vários fotógrafos da época. A partir de 1952, o Kimura e o Domon começaram a julgar juntos as fotos dos concursos mensais da revista Câmera. E de 1952 até mais ou menos 54, a gente pode considerar que esse foi o momento, o pico, né, o momento alto do realismo na fotografia japonesa. Bem, agora eu queria mostrar... e uma coisa importante falar, que eu esqueci de mencionar, é que um dos motivos do Domon defender, de fato, essa documentação direta, sem subjetividade da fotografia, seria porque ele trabalhou por muito tempo como fotógrafo de propaganda, e ele foi cooptado a fazer isso, não era algo que ele queria fazer. Ele, o Kimura Rei e outros fotógrafos tiveram que produzir material de propaganda de guerra. E para ele, as fotos de propaganda de guerra, que a gente infelizmente não vai poder analisar aqui a fundo, eram imagens que eram muitas vezes construídas e que serviam de fato aos interesses do Estado. E para o Domon, a fotografia não deveria servir para esses fins. Bem, agora a gente vai falar um pouco das fotos do Domon, de algumas séries dele. Né? Um dos principais trabalhos dele se chama Hiroshima, que é de fato uma documentação dos efeitos da bomba. Ele documentou os efeitos de maneira direta e indireta, como a bomba afetou essas pessoas. Essa é uma das fotos mais famosas da série dele, que se chama Criança Cega pelos Efeitos da Bomba. Na realidade, ele fotografava duas irmãs gêmeas, que agora eu não vou me recordar o nome. O professor Richard, no artigo dele, faz uma análise bem profunda desse trabalho, em que ele não especifica qual das gêmeas, né? Ele deixa essa lacuna. Então, na verdade, a gente pode observar aqui nessa imagem que, apesar dela ter uma certa tristeza, apesar dela ter uma certa carga pesada, né? Porque está mostrando uma pessoa que sofreu com os efeitos da bomba de Hiroshima, ela está brincando, né? Ela está no momento lúdico. Então, na verdade, esse contraste que o Domon queria criar o tempo todo era um contraste de mostrar os efeitos da bomba e, ao mesmo tempo, mostrar uma esperança de uma vida normal, né? Você vê aqui uma criança brincando, você vê aqui dois pais, né, o senhor e a senhora Kotani, que foram afetados pela bomba, com deformidades no rosto, mas uma criança que não foi afetada, né? Então, ele o tempo todo trabalha nessa série de Hiroshima essa dualidade entre pessoas que sofreram com os efeitos da bomba e a esperança de uma vida normal, né? É importante reparar que várias dessas imagens foram feitas em 57, enfim, e o livro acaba sendo publicado em 58, mas existem imagens também no período anterior a isso, mas que não podiam ser publicadas antes, devido também à censura da época, dos primeiros anos do pós-guerra. Bem, essa é outra imagem bem icônica da série, A Morte de Kenji, da série Hiroshima, 1957. Aqui, ao contrário da primeira imagem, a criança está no momento de sofrimento. O Kenji é uma criança que estava no ventre da mãe, estava no final da gestação, né, no momento em que a bomba foi jogada. Mesmo assim, ele acabou contraindo leucemia pelos efeitos da radiação. E o Ken Domon está mostrando aqui essa criança, né, no hospital de Hiroshima com os parentes em volta. Essa criança acaba falecendo depois. Então, isso aqui é uma foto que mostra essa situação. Então, se a gente reparar, de fato, a documentação feita pelo Domon sobre essa questão do realismo fotográfico era uma documentação bem direta. É claro que quando a gente está falando de fotografia, é impossível a gente falar de uma ausência completa de subjetividade. Por mais que uma fotografia queira ser objetiva, ela sempre vai carregar uma subjetividade que tem relação com as experiências, com as vivências, com as referências que cada fotógrafo traz consigo. Mas a ideia do Domon era, de fato, diminuir isso ao máximo e fazer com que essa documentação ela fosse bem direta, sem teatralidade, sem encenações e sem subjetividades exacerbadas do fotógrafo.
Essa é outra imagem que eu adoro da série, né? Pessoas se banhando em frente ao Memorial de Hiroshima. Então, o tempo todo o Domon está evocando isso. É uma vontade por uma espécie de busca por uma normalidade da vida, mesmo diante dos efeitos devastadores da bomba. Essa aqui também, paciente de hospital. Tem algumas fotos que Domon fez no hospital de pessoas que tinham sido afetadas e que estavam se recuperando e se curando, né? Mulher sendo tratada de ferimentos causados pela bomba, também da série Hiroshima. Outra série que ficou muito famosa do Domon é que ele começou a documentar crianças. Possivelmente essa vontade dele de documentar crianças, ela vem da perda da segunda filha dele em um acidente em 1947. Então, em 1952, ele começa a fotografar, não só em 1952, obviamente, né? Antes ele já poderia fazer isso. Né? A gente está falando de fotografia, então as pessoas podem sempre produzir imagens o tempo todo, mas a partir de 1952 ele começa a documentar com mais afinco crianças por todo o Japão. Então ele começa a criar várias séries de crianças de diferentes locais. Essa série aqui, por exemplo, Crianças de Chikuho. Então o Lomon ele acaba dedicando vários livros sobre esses temas. Né? Primeiro ele publica As Crianças de Kotô. As Crianças de Kotô é um livro que ele acaba interrompendo a publicação em 1956, porque ele acaba ficando insatisfeito com o resultado do próprio trabalho. Essa série Crianças de Chikuho ganha um livro em janeiro de 1960, e aí depois ele tem uma continuação desse livro, que é O Pai da Pequena Rumi Está Morto, que mostrava as condições precárias das vilas que ficavam em volta de uma mina de carvão, na ilha de Kyushu. O Domon ele também tinha uma série que era mais abrangente, que se chamava simplesmente Crianças, né, que é publicada em 1976. Então ele acaba tendo 4 publicações dedicadas a crianças, sendo a primeira Criança de Kotô, interrompida pelo próprio fotógrafo. Bem, o Domon também era um cara muito apaixonado pela cultura tradicional, então ele começa a viajar por todo o Japão fotografando estátuas de Buda, templos e coisas que estavam relacionadas à religião e à cultura tradicional do Japão. Essa aqui é a mão esquerda da imagem Shakyamuni de Buda no Hall de Miroko, em Nara. Hitsuji Carneiro, um dos 12 guardiões do templo Moroji, também em Nara. Esse aqui a gente vê um detalhe de um dos 12 guardiões também, do Hitsuji. E essa aqui é uma foto do Uchi. Bem, em 1954 acaba acontecendo o fim do realismo do Ken Domon. Notem que eu coloquei fim entre aspas justamente porque é um fim, na verdade, para fins metodológicos. Né? Na verdade, é o fim de uma tendência que estava em alta. Porque, é claro, que outros fotógrafos no futuro continuaram produzindo. Né? O realismo ele continua sendo popular na década de 60, 70. Ele só deixa de ser uma novidade. E, na verdade, outros fotógrafos começam a vir com novas tendências sobre a apreensão da realidade que a gente vai falar nos vídeos subsequentes. E por que de fato acontece esse fim? Bem, na época que estava tendo os concursos da revista Câmara, muitos fotógrafos começam a ficar entusiasmados com esse estilo do Domon e começam a mandar fotos nesse estilo, fotos de crianças órfãs, fotos de soldados repatriados, fotos de pessoas que sofreram com os efeitos da bomba. E os críticos de fotografia da época começaram a rotular esse tipo de fotografia como fotografia de pedinte. Bem, eles também estavam dizendo que esse tipo de fotografia acabava dando uma perspectiva única do pós-guerra. Então, acabava mostrando só a parte da tragédia e não mostrava outros pontos de vista sobre esse período do pós-guerra. Outra coisa que marcou, na verdade, esse fim do realismo do Domon foi a recuperação econômica do Japão, que começa em 1955. Então começaram a se produzir muitas imagens sobre uma sociedade que estava se recuperando economicamente, e essas imagens, as tais fotografias de pedinte, rotuladas de forma pejorativa, acabavam criando um contraste com essas imagens da recuperação. E outra coisa também que incomodou bastante o Domon é que ele começou a suspeitar que as imagens dos concursos mensais da revista Câmara estavam sendo possivelmente construídas, que era justamente algo que ia contra a teoria do realismo fotográfico, de impedir uma imagem encenada, de impedir uma imagem construída e de olhar a realidade de forma subjetiva, sem teatralidades.
Bem, e aí em 1954, o Domon ele participa de uma palestra chamada A Essência da Fotografia Moderna, em que ele anuncia o seguinte: assim como a primavera deste ano, a primeira fase do realismo fotográfico passou. Agora nós precisamos avançar para uma nova fase desse realismo. Bem, ele não deixa claro, de fato, qual seria esse novo estágio, né, do realismo, mas o ano de 1954 ele fica marcado como um ano de virada de chave, de virada de momento para essa mudança de estilo que viria. Bem, no próximo vídeo a gente vai falar da geração da imagem e do surgimento da fotografia subjetiva.